Salve, salve, pessoal! Vamos lá, um videozinho informativo, vocês já viram aí na headline, né? Hoje a gente vai falar sobre uma movimentação que está assim, ó, na boca de todo mundo do mercado financeiro brasileiro. A nova estratégia da Melius, que agora resolveu se aventurar nesse universo de criptomoedas, tá? Mais especificamente o Bitcoin. E, bom, de um lado, a gente tem muita gente empolgada, vendo sinergia com tudo que a empresa já faz, e do outro, a gente vê críticos, comparando a Melius com uma gigante americana que também está na boca de todo mundo lá fora e que tem a fama por ser praticamente um ETF de Bitcoin alavancado, a MicroStrategy. Mas calma lá, a ideia aqui não é falar qual tese é boa ou qual tese é ruim, tá? Eu vou simplesmente expor os fatos, os argumentos de quem acredita e de quem desconfia. Vamos junto nessa? Em primeiro lugar, vamos dar nomes aos bois, né? Quem é a Melius? Para quem ainda não conhece muito bem, a Melius, que tem o ticker, né, o código na bolsa Cash3, é uma empresa que começou oferecendo serviços de cashback, tá? Nas compras online que seus clientes faziam, e acabou se expandindo para soluções de serviços financeiros. Chegou até mesmo a comprar um banco, tá? E ela entrou na B3 com um IPO lá em 2020, surfando toda aquela onda das techs brasileiras. No começo, o mercado se encantou com a proposta, né? Afinal de contas, uma fintech, modelo escalável, capital leve, crescendo rápido, um time ágil. Só que o tempo passou, o mercado esfriou, a taxa de juros subiu muito e a própria Melius teve que acabar mudando o rumo dela algumas vezes, né? Mudava o aplicativo, mudava o foco. Como todo bom empreendedor brasileiro, ela precisava se adaptar, tá bom? E agora ela acaba vindo com uma guinada ainda mais forte, né? Parte do caixa está sendo alocado em quê? Isso mesmo, Bitcoin. Sim, pessoal, a empresa está comprando Bitcoin. Segundo o próprio CEO dela, Israel Salmen, conterrâneo meu aqui de Minas, foi uma decisão visando proteger um valor do caixa, né, e explorar oportunidades que estão ligadas à blockchain. Ele trouxe comparações diretas com essa empresa americana, que ficou famosa justamente por isso, por utilizar o seu caixa para comprar Bitcoin e deixar o mesmo dentro da empresa. E o outro boi, né? A MicroStrategy. MicroStrategy é quase uma lenda nesse setor, tá? Uma empresa que na prática virou um veículo para comprar e segurar Bitcoin, que nem sempre foi bem assim, tá? A empresa foi fundada lá na década de 80 como uma empresa de software. Hoje, ela é conhecida só por uma única coisa: ter bilhões de bitcoins na sua carteira. O próprio Michael Saylor, né, o fundador da empresa, virou um dos maiores evangelistas do Bitcoin no mundo corporativo. E acreditem, tá? Ele sai pregando isso aí para todo mundo. Tem gente que adora ousadia e tem gente que diz que ele deixou de ser uma empresa. Virou, sei lá, um Bitcoin com CNPJ, por exemplo. E aí que entra os paralelos com a Melius. De um lado, a gente tem os críticos da Melius. A empresa tem caixa e opta por não investir esse capital na sua própria operação, isso já levanta umas dúvidas. Afinal, o mercado espera que o CEO de uma empresa aberta entregue valor através do crescimento do seu negócio. Então, comprar Bitcoin pode ser visto como um sinal de que a própria empresa não vê uma alternativa melhor, dado o core business daquela empresa, para aplicar o seu próprio dinheiro. É como se eu tivesse um carrinho de cachorro-quente, né? E aí, ao invés de eu expandir e começar a vender macarrão na chapa, eu falasse: não, não, meus clientes, eu vou comprar Bitcoin, né? E agora a gente vai começar o hot dog do Patrick vai ter Bitcoin também, né? Ou seja, pô, o ideal é eu expandir outras linhas de negócio, outros produtos, não vender só cachorro. Disso tem também quem se questiona, né? Se gosta de investir em Bitcoin, por que não comprar diretamente o ativo? Por que terceirizar isso por meio de uma empresa que tem uma, por hora, né, uma pequena parcela do seu caixa só alocado em Bitcoin, misturado com todas as outras variáveis operacionais que essa empresa pode ter? E ainda tem um ponto mais sensível.
que vem sendo levantado principalmente no caso da MicroStrategy, né? E aí começa a dar uma ecoada em relação a Melius. O modelo de negócio depende de uma valorização contínua do Bitcoin. E é justamente por isso que a MicroStrategy ela é criticada por muitos, né, como uma empresa de esquema Ponzi, né, de pirâmide. Por quê? O que as empresas fazem? Essas empresas compram Bitcoin com o dinheiro que elas têm em caixa. E aí elas começam a emitir dívidas ou fazer ofertas subsequentes de ações, né, para poder comprar mais Bitcoin ainda. Isso cria uma espécie de um ciclo vicioso, né? Quanto mais o Bitcoin sobe, mais a confiança, mais confiança o mercado vai dar para essa empresa, que aproveita para captar mais recursos e fazer o quê? Comprar mais Bitcoin, né? Então, mas bom, se o Bitcoin parar de subir, ou pior, e se o Bitcoin começar a cair muito forte? E é justamente aí que aparece a analogia que alguns fazem, né, dessa empresa com o esquema de pirâmide. Porque esse modelo ele só se sustenta enquanto o ativo, né, o Bitcoin, estiver subindo. Vão ter novos recursos entrando. E aí, se esse ativo começa a cair, será que não poderia expor, né, um efeito de cauda muito grande para a empresa? Claro, pessoal, que isso não quer dizer que seja uma pirâmide no sentido legal do termo, mas sim que há uma dependência crítica e alta do Bitcoin para que essa tese se mantenha de pé, não é mesmo? E aí a gente tem também os defensores da estratégia, né? Aqueles que, por outro lado, olham a decisão que a Amélia está tendo e veem um potencial muito maior do que simplesmente uma alternativa da alocação do seu caixa. A tese aqui é que o Bitcoin pode ser muito mais do que simplesmente uma reserva de valor. Ele pode integrar o modelo da empresa, criar pontes com um sistema financeiro descentralizado. A própria blockchain pode facilitar transferências, gerar produtos inovadores, criar até mesmo, quem sabe, tokens que são vinculados à fidelidade do cliente em programas de cashback, por exemplo. Tá? O raciocínio é simples. Se a Melius quer ser uma fintech relevante, ela precisa olhar para onde o sistema financeiro está indo hoje. E isso sim inclui o mercado cripto, as criptos em geral. Então, não tem como deixar o Bitcoin de fora dessa. E aí um outro ponto para mim que é muito importante, tá? É lembrar o papel do próprio Israel Salman. Ele é visto como um dos CEOs mais ativos em comunicação do Brasil. E aqui, entre a gente do mercado financeiro, isso é sim uma qualidade. Por quê? Porque muitos dos CEOs não sabem se comunicar, não sabem explicar a verdadeira situação, contar a narrativa a qual a empresa se encontra. Esse não é um problema que o Israel tem. Muito pelo contrário, é uma de suas grandes qualidades. Ele conseguiu fazer o IPO da sua empresa num momento quente, levantou capital mesmo com a mudança de rota, conseguindo comprar aquele banco que eu comentei lá atrás, e ele continua tentando se reinventar e reinventar a própria empresa. Para alguns, isso mostra um jogo de cintura muito importante, né? Essa adaptabilidade. Para outros, parece uma busca constante por uma nova tese que vai gerar instabilidade no visão. Para outros, parece uma busca incessante. Para outros, parece uma parece uma busca constante por sempre uma nova tese, o que pode gerar uma instabilidade no longo prazo para o investidor. E a conclusão disso tudo? No fim, a decisão de investir ou não na Melius vai depender de como você aí enxerga toda essa movimentação. Para quem acredita no Bitcoin e vê futuro em integrações com o sistema financeiro, pode ser uma nova fase. Agora, se você já é mais cabeça dura, prefere as teses mais tradicionais, geração de valor vindo da própria operação, né, levantando caixa com aquilo que a empresa originalmente faz, essa estratégia pode parecer um pouco mais frágil ou um pouco mais arriscada. O ponto é, indiscutivelmente, a Melius, aqui no Brasil, escolheu um caminho ousado. E o mercado, como sempre, vai julgar com o tempo.
E eu vou continuar daqui acompanhando e atualizando vocês. Agora, se você gostou desse tipo de conteúdo, aqui no meu canal vai ter de tudo: análise técnica, fofoca, comentários, enfim. Se você gostou de algo que eu falei aqui, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante pra gente isso, tá? Tô me familiarizando ainda. E deixa escrito nos comentários aqui. Você acha que a Melius vai virar a MicroStrategy brasileira? Você vê potencial nessa tese? Vamos conversar junto aqui embaixo.